porque há alegria em mim. Querem entender como vivo tão tranquilo. É que Ele vive em mim, Ele toma minha mão, me ama. Amém, Senhor. Uma boa noite, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente, nesse nosso penúltimo encontro dessa semana de oração. Enquanto eu participava desse momento de adoração com vocês, eu estava pensando em algumas coisas que eu tenho lido nesses últimos dias. A vida cristã, ela é uma jornada. E nessa jornada que a gente faz, a gente inicia como uma pessoa, mas durante essa jornada a gente vai sendo transformado em uma outra pessoa. Mas não muda nessa jornada apenas nós. Mas Deus também vai mudando para a gente. A gente vai tendo uma nova visão acerca de Deus durante a caminhada. E a gente percebe que a Bíblia revela esse tipo de coisa também, ou de experiência na vida dos profetas, na vida dos reis. Se alguém me perguntasse, pastor, qual é o principal propósito desse livro? Por que foi escrito? Por que foi conservado? No passado eu responderia, sem pensar duas vezes, foi conservado para nos mostrar como deveríamos viver. Mas nessa minha jornada eu tenho aprendido algumas coisas e desaprendido outras. E se você me perguntasse hoje, pastor, por que esse livro foi escrito e conservado até hoje? Apesar de ter consciência que ele foi escrito e conservado para nos mostrar como viver, prioritariamente não foi esse o propósito. Esse livro foi escrito, preservado, para mostrar para nós quem é Deus. Porque sem esse livro, nós criaríamos diversos deuses e iríamos prestar culto nos deuses de nossa imaginação. E nessa série nós estamos falando sobre isso. Nós estamos trabalhando nessa série de mensagens bíblicas, o tema mais importante de toda a Bíblia, que é a divindade. E nós estamos tentando responder a pergunta, quem é Deus? Eu disse para vocês que eu sempre gosto de intitular minhas falas. Tá bom esse microfone ou você quer que eu troque, irmão? Tá ótimo? Beleza. Como eu disse para vocês, eu sempre gosto de intitular minhas falas. E aí está o título dessa meia semana de oração, o título das séries de mensagens bíblicas. E o título é Deus, a criação fatal do homem. Se você está vindo pela primeira vez nessa série de mensagens bíblicas, eu preciso te explicar uma coisa. Por que Deus, a criação fatal do homem? O Deus está com D minúsculo. Quem é esse Deus com D minúsculo, pastor? É o Deus que às vezes imaginamos, mas que não é o Deus do céu. O ser humano ele tem
esse hábito de criar deuses em sua imaginação. No passado, os homens criavam seus deuses de barro, de pedra. Hoje ainda fazem isso. Mas antes de os deuses se transformarem, serem criados em matéria, madeira, barro, pedra, eles surgiram aqui. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a nossa visão acerca desse assunto que nós estamos estudando. Essa semana de oração, essa série de mensagens bíblicas, ela tem como base uma afirmação de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 11, verso 27, que diz o seguinte: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. O que isso quer dizer, pastor? Você está diante de uma verdade absoluta. O que isso quer dizer? Que você pode passar 30, 40, 50 anos estudando a Bíblia. A eternidade, você nunca vai conhecer Deus. Nem na eternidade, pastor? Não, nem na eternidade. Quanto mais você estuda de Deus, sobre Deus, mais você percebe que você nada sabe. Alguns dizem que Deus será sempre um mistério a ser desvendado pelo homem. E nessa noite, nós vamos continuar estudando esse assunto. E hoje eu quero falar um pouquinho de um sentimento que a maioria das pessoas sentem, principalmente quando erram, que é o desamparo. Eu intitulei a mensagem dessa noite de abandono imaginário. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías 49. Nós vamos estudar nessa noite só um versículo. Isaías 49. O versículo de nosso estudo é o versículo número 14. Isaías 49, versículo 14. Feche teus olhos, eu vou fazer uma oração para te ajudar a ficar em paz, para receber a palavra de Deus no coração. Nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia e rico em consolação, nós te agradecemos porque o Senhor tomou a iniciativa e enviou o seu Filho para fazer aliança conosco quando nós éramos inimigos do Senhor. Isso nos mostra teu amor, tua misericórdia, tua compaixão. E nós te louvamos pelo plano de redenção que nos alcançou. Nós estamos aqui, Senhor, com fome. Não com fome de pão, mas com fome da tua palavra. Estamos aqui com sede, não com sede de água, mas da água da vida que é Cristo. Esteja matando a nossa sede e esteja nos dessedentando por meio da tua palavra. Peço que o Senhor ajude a todos que estão aqui, Senhor, a não ouvir só um homem falando aos seus ouvidos, mas penetre nas trevas que nós nos encontramos e derrame um pouco de luz para ouvirmos a tua voz falando a nossa consciência e nos libertando dos deuses que às vezes a gente cria e recria em nossa imaginação doente. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver só o agora, nos ajude a nos esquecer do futuro que não vivemos, nos ajude a nos esquecer do passado que já vivemos. Queremos só viver o agora e nos encontrar com o Senhor no presente. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 14. Na versão que eu trago, o texto está assim: mas Sião diz:
O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. A primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: quem é Sião, pastor? Sião era a nação de Israel. Todos os judeus era Sião. E como estava a relação de Sião com Deus? Se tu perguntasse para a nação israelita, como está a relação de vocês com Deus, com Yahvé? Eles responderiam: fomos desamparados. E é interessante essa palavra, desamparado. A palavra no original é uma palavra que quer dizer: Ele se afastou de nós. Ou Ele nos deixou para trás. Ou pode ser também traduzida como: Deus nos deixou só. Ou poderia traduzir a palavra desamparado: Deus nos soltou. Uma outra opção: Deus nos deserdou. Geralmente, quando o homem comete um pecado contra Deus, toda vez que um homem comete um pecado contra a sua consciência religiosa, ele experimenta diversos sentimentos. Todo ser humano pecou, fez algo contra a fé, fez algo contra o que acreditava, transgrediu uma norma, o homem começa a sentir coisas. E nenhum homem sente coisa boa quando peca. O que um homem sente, pastor? Ele experimenta medo, terror, desde pequeno. Alguns depressão. Outros desespero. Outros experimentam solidão. Mas o sentimento mais frequentemente experimentado pelo homem é o que nós chamamos de desamparo. Por que sentimos isso, pastor? Eu não sei você, mas eu vou explicar por que eu sinto isso. Desde menino pequeno, eu tenho um hábito de desamparar quem erra contra mim. Eu me lembro que quando era menininho, toda vez que um amiguinho meu quebrava as minhas regras, as minhas leis, eu dizia a mesma coisa para todos. Eu dizia o seguinte: estou de mal. E o que quer dizer estou de mal? Não quero mais nada com você. Tiago, desde pequeno era assim. Pedia um boneco emprestado para o amigo não me dava o boneco, estou de mal. Amigo me empurrava na fila de pegar merenda no colégio, estou de mal. Estou de mal. O que quer dizer isso? Não quero papo. Então, com frequência, eu punia meus amigos desobedientes com desprezo. Quem ensinou isso, pastor? Não sei. Não sei. Eu aprendi. E é interessante que isso me acompanha até hoje. Há mais ou menos 10 anos atrás, um dos meus melhores amigos cometeu pisou na bola comigo. Me lembro que nós éramos, na época, estudantes de teologia. E você sabe que o estudante de teologia, nas férias, ele vende livros para pagar a faculdade. E nós queríamos um esquema assim de venda de livros, e nós dependíamos do carro dele para irmos para o local onde venderíamos os livros,
E eu dependia do carro dele todos os dias. E um dia a gente se desentendeu. E ele disse para mim: rapaz, a partir de hoje você não entra nem no meu carro. Ah, isso me machucou. Porque eu sou orgulhoso. Eu não era orgulhoso. Eu sou ainda. Sou uma miséria. Ore por mim, irmãos. Não entra mais no meu carro. Eu não falei nada. Tirei minhas coisas de dentro do carro dele. Fui para o apartamento onde eu estava dormindo. Isso era umas 17 horas, final de tarde. No outro dia de manhã ele voltou com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Cara, vem te buscar para a gente trabalhar. Falei, como é? Falei, acabou, irmão, não tem mais parceria não. Que é isso, Tiago? Falei, não tem mais parceria, estou indo embora. Com a roupa já toda arrumada. Já aluguei um carro, estou indo para Alagoas vender livro. Você fica com o seu carro aqui e eu vou embora. Ficamos 3 anos sem conversar. Fiquei 3 anos sem olhar para a cara dele. Antes de me formar, ou depois que me formei, que já era pastor, reatamos a amizade. Esses dias ele estava em casa e a gente estava sorrindo e tirando um da cara do outro. Mas naquele dia, que ele pisou na bola comigo, fiquei 3 anos sem falar com ele. O que foi isso, pastor? Abandono. O desamparei. Eu não sei se tu tem esse hábito, mas era esse meu hábito e ainda é. E a maioria das pessoas reagem assim quando alguém pisa na bola com ela. Vou dar alguns exemplos. A gente despreza o marido que pisa na bola. A gente abandona um filho que se envolve com drogas. A gente exclui da nossa lista de amigos pessoas que nos fez passar por uma grande vergonha. A gente bloqueia aqueles que são desprezíveis. Esse é o ser humano. Mas a pergunta é a seguinte: e quando erramos? Quando erramos? Quero fazer uma pergunta para tu refletir um pouco. Quando erramos, nós usamos o que de referência? Para imaginarmos como Deus nos trata. Sabe qual a resposta? Usamos a nós mesmos. Como eu trato as pessoas que erram? Com desprezo. Eu desamparo. Quando eu piso na bola com Deus, o Deus da imaginação, imediatamente, Ele faz o que comigo? A mesma coisa que eu faço com as outras pessoas. É interessante o texto de Isaías. O que Sião dizia? O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. A pergunta é, por que os israelitas concluíram que Deus os tinha desamparado? Vou contar a história para vocês. Essa profecia, ela tem um pano de fundo. Qual era o pano de fundo, pastor? O povo de Israel agora não está experimentando prosperidade financeira. O que tudo indica, essa profecia revela Israel em 587. E o que estava acontecendo em 587 a.C., pastor? Vou explicar para vocês. Israel estava sendo destruída. Jerusalém estava sendo destruída. E os israelitas estavam ficando sem terra. O que estava acontecendo, pastor, lá na Palestina? Vou explicar. No norte da Palestina, havia uma grande nação, Babilônia. E os exércitos de Babilônia, os caldeus, eles desceram do norte em direção ao sul,
para fazer guerra contra os egípcios. E o Egito tinha um posto avançado, um pouco acima de Israel. Era um posto militar de proteção, que impediria os caldeus de descer e destruir Jerusalém e depois o Egito. E Israel começa a orar: Senhor, nos proteja desse exército, nos livre do mal. Só que os caldeus, o exército de Babilônia, destruiu os egípcios no posto avançado, no norte de Israel. Depois o exército desce para o sul, cerca Israel, cerca Jerusalém, destrói toda a cidade, mata os homens mais fortes, pega os homens mais inteligentes, leva para a Babilônia e deixa só os pobres e fracos na terra. Esse era o contexto. Eles saquearam o templo, depois de um tempo eles destruíram o templo, e quando Israel faz uma análise da situação, Israel diz: Deus nos desamparou. Entendem? Mas eu pergunto para vocês: foi Deus que cercou Israel e destruiu a cidade? Ou foi o exército de Babilônia? Foi o exército de Babilônia. Aí a pergunta é: pastor, então por que Israel, quando é destruída pelo exército dos caldeus, olha para o céu e diz: o Senhor nos desamparou? Eu vou explicar. Milhares de anos antes da queda de Jerusalém, Moisés, ele profetizou a queda de Israel e disse a razão da queda. O texto está em Deuteronômio, eu vou mostrar para vocês. Essa é a profecia. Olha o que está escrito aí. Isto é, todas as nações dirão sobre Sião, sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, que é a mesma coisa: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais. Fez com eles quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira de quem? Se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. 3 pontos importantes desse texto. Primeiro ponto: Deus abomina idolatria. O povo de Israel foi tirado de sua terra por idolatria. Deixa eu fazer só uma aplicação importante aqui. Cuidado com o que você coloca em primeiro lugar. Isso pode te destruir. Se Deus não for o primeiro, como diz a música, não adianta mais nada. É uma ilusão. Primeiro ponto importante desse texto: Deus abomina a idolatria. Segundo ponto: apesar de Deus ser amor, Ele disciplina seus filhos. E como é dolorosa a disciplina do Senhor. Terceiro aspecto importante, ou elemento importante desse texto que está aí na tela: o pecado provoca a ira de Deus. Quando você peca, Deus não fica sorrindo, feliz da vida. Ele fica irado. Agora é possível vocês entenderem a razão da lamentação de Sião. Qual é a lamentação de Sião, pastor? O Senhor me desamparou. O Senhor o quê? Se esqueceu de mim.
O povo de Israel tinha consciência de que seus erros tinham tirado o quê? A proteção de Deus. O que estava acontecendo, pastor? Uma coisa que eu não gosto de falar, não gosto nem de ouvir, mas vou dizer. Israel estava colhendo o que plantou. Eu sempre fui um menino levado, desde pequeno. Eu digo que eu nasci com muitos defeitos de fábrica. Tem criança que nasce com poucos defeitos, né? Eu nasci com muitos. Eu costumo dizer que se eu soubesse que o meu filho ou minha filha viesse com minha esposa, eu teria uns 10. Mas como eu desconfio que eles vão nascer parecidos comigo, não quero nenhum, meu irmão. E ninguém me convence de querer filho. Bom, me lembro da primeira surra que eu tomei. Eu gosto muito daquele biscoito de polvilho, salgado e doce. Minha mãe nunca comprava essas coisas. Mas um dia ela comprou. Chegou com um pacote cheio de polvilho. E colocou num pote de plástico. E me deu 2 ou 3 para comer. Só que quem come polvilho sabe, não dá para comer 2 ou 3. Você quer acabar com o saco. E minha mãe me deu 3 ou 4 polvilhos, não me lembro. E disse assim, por hoje é só. E me lembro que ela pegou o pote e ela se dirigiu até a cozinha, eu fui atrás dela. E na cozinha tinha um armário, aqueles armários que só são encostados na parede, de 3 andares. E ela pegou o pote e colocou no último andar, na última prateleira. Na primeira prateleira estava a comida grossa, feijão, arroz, Nescau. No segundo andar, todas as porcelanas de minha mãe. E no terceiro andar, o pote, muitas coisas gostosas ficavam no terceiro andar. E eu fiquei angustiado com aquilo, eu preciso comer mais. E eu fiquei manipulando, esperando. Minha mãe disse assim, olha, eu vou na padaria. E saiu com meu irmão. Eu tinha uns 5 aninhos, 4 aninhos. Minha mãe saiu na padaria. E agora eu comecei a colocar o plano em andamento. Eu olhei para o alto. Pensei, agora aqui é fácil. Abri a primeira porta. A segunda porta. E aí comecei a escalar. Subi na primeira. O armário balançou, mas não caiu. E agora eu desci de novo, ajeitei o arroz, o feijão. E agora subi no armário e subi no pacote de arroz de feijão que vendia de 5 quilos assim, de 10 quilos. E agora eu subi no segundo andar. Na hora que eu fui abrir a terceira porta, assim que eu abri a porta, o armário veio pro chão comigo. E o armário caiu, eu fiquei dentro do armário. Vocês não imaginam os sentimentos de uma criança. Eu com muito esforço saí, e aí eu fiquei observando tudo aquilo, desesperado. E eu, um moleque pequeno, 4, 5 aninhos, agora tentei colocar as coisas no lugar. Só que na hora que eu abri tentei levantar o armário, a porta que estava fechada, ela abriu agora a porta das porcelanas e toda a porcelana caiu no chão. E o armário agora em cima de mim de novo. Depois de alguns minutos minha mãe chegou. Eu estava todo machucado, mas mesmo assim ela fez o dever de casa. Ela me deu uma boa surra, mesmo machucado. E eu fiquei desesperado. A minha mãe me deu uma boa disciplina. E eu fiquei todo atormentado. Só que a minha maior dor não era a dor física, mas aquela sensação de abandono e de desamparo.
Porque eu não imaginava, naquela minha idade, que minha mãe poderia me amar de novo diante do meu erro. Eu não imaginava. Eu imaginava que junto com a disciplina que minha mãe me deu, ela tinha também oferecido a mim o quê? O abandono. Era essa a sensação. Ela nunca vai mais me amar. Era a sensação de Sião. Sião dizia o quê? O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas eu te faço uma pergunta antes de encerrarmos essa mensagem. Qual era o sentimento de Deus? Qual era o sentimento de Deus com relação aos israelitas? Eu vou mostrar para vocês. Veja o verso 15. Isaías 49, versículo 15. Eu vou colocar o texto na tela. O texto diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu gosto desse texto. É um texto impressionante. O que a gente percebe nesse texto aqui, pastor? A gente percebe que apesar de ser doloroso para Deus, o fato de ser traído por Israel, Deus continuava amando Israel. Vocês conseguem perceber isso aqui? Ele não tinha abandonado Israel. Ele não tinha desamparado Israel. Mas ao mesmo tempo tinha. Como assim, pastor? Porque na visão de Israel, Deus tinha desamparado. E isso é tudo. Se um dia você imaginar que Deus te desamparou, Ele de fato te desamparou, apesar de Deus do céu não ter te desamparado. Você entende como é perigoso a gente não ter uma noção certa de quem é Deus? O que tinha feito Israel? Se envolveu com idolatria, promiscuidade. E o que ela colheu? Colheu o desastre. Mas eu pergunto, Deus deixou de amar Israel? Veja o que Deus diz para Israel. Esse texto não é um texto para mim, para você primariamente. Esse texto é um texto para Israel. Deus olha para Israel e o ruína. E diz assim: se uma mãe puder esquecer do seu filho, se uma mãe se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de vocês. E você tem que se apegar a essas palavras com fé. Talvez eu esteja falando nessa noite com uma pessoa que foi longe demais, que pecou, que se afastou de Deus e se sente desamparado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é ser um filho rebelde. Uma outra coisa é ser um filho bastardo. Deus te ama e Ele não te abandona. Você se abandona, mas Deus, Ele não te abandona. Israel tinha se abandonado, mas a Bíblia diz que Deus não tinha abandonado Israel. Se você sentasse com Israel naquela época e perguntasse: e aí, e Deus? Ela diria: se esqueceu de nós. Desamparou. Por quê? Porque a gente se envolveu com o pecado. Promiscuidade, idolatria, prostituição. E se tu perguntasse na mesma época para o Deus do céu, Israel, Ele diria: continua amando ela. Continua amando. Eu quero fazer uma aplicação importante aqui. Toda vez que o irmão peca, e é levado às vezes para uma comissão de igreja, a igreja precisa entender que às vezes o pensamento dela e de Deus não bate.
Porque muitas vezes a igreja desampara, mas Deus nunca desampara. E a comissão e Deus deveria trabalhar de mãos dadas. Nunca desamparar. Nunca, pastor, jamais. Jamais desamparar. Quando erramos, geralmente, Satanás procura vender a ideia de que Deus não nos ama mais. Satanás, eu costumo dizer que ele é especialista em lançar sombra sobre o Deus de amor. Mas eu quero encerrar essa mensagem mostrando mais uma vez um texto que eu apresentei para vocês ontem. Esse texto está no livro O Maior Discurso de Cristo e foi escrito por Ellen White. Ela escreveu: Cristo jamais abandonará a alma porque morreu. A pessoa poderá deixá-lo e ser vencida pela tentação. Cristo, porém, jamais se desvia daquele por quem pagou o resgate com a própria vida. Amém? Você acredita nisso? Eu sei que é difícil crer nisso, mas creia. O apóstolo João escreveu, e está registrado no Apocalipse, escreveu as palavras de Deus: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que você nunca vai longe demais. Deus hoje está te oferecendo mais uma vez a oportunidade de se arrepender e de voltar para casa. Não se sinta desamparado, porque Deus não te desamparou. Pense nisso. Eu quero te dar uma oportunidade de conversar com Deus nessa noite. Eu vou fazer uma oração daqui a pouco, mas eu queria que você conversasse com Ele. Abrisse o coração aí para Deus e falasse com Ele o que você tem sentido. E uma das coisas que eu te oriento a pedir para Deus é que Ele te ajude a enxergar Ele como Ele é e não como você tem imaginado. Vamos orar. Fale com Ele. Depois eu vou encerrar com uma oração. Agora eu vou orar por você. Você pode se despedir de Deus. E agora eu vou fazer uma oração coletiva. Senhor nosso Pai, desde o dia que Adão e Eva eles pecaram, nós temos imaginado deuses, temos recriado deuses em nossa imaginação, e muitas vezes nos relacionamos com um Deus que não existe no céu, que é o Pai de amor, como disse Paulo, o Pai das misericórdias. Nos ajude a desenvolver um relacionamento com o Deus que a Bíblia apresenta, Senhor, não com o Deus que às vezes nossos pais nos ensinaram de forma equivocada, ou o Deus que a gente criou a nossa imaginação, que é semelhante a nós. Não permita, Senhor, a gente acreditar nesse tipo de coisa, mas torne cada vez mais cristalina a Tua imagem, a Tua pessoa, a todos nós. Que Cristo seja a nossa referência.
É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e